Braz, boa tarde, Raíza Simplício da Gol. A gente está falando, o Flamengo fez uma grande janela, trouxe vários jogadores, ainda tem a possibilidade de trazer o Oscar, tem a situação do Wallace também, mas eu queria saber de você e do Bruno, como é que está a situação das saídas, se o Flamengo tem alguma necessidade ou até mesmo uma obrigação em relação ao orçamento de fazer mais vendas. Queria saber como é que está isso. Bom, não tem nenhuma saída avançada ainda. É óbvio que o orçamento tem suas previsões e o Flamengo sempre respeita e busca cumprir o orçamento, enfim, seja da forma que for, atingindo as receitas que o Flamengo tem que atingir, atingindo, enfim, o número de caixa ali que o Flamengo tem que atingir, mas assim, alguma saída próxima não tem nenhuma no momento, não. Só completando aqui o que o Bruno falou, a saída a gente tem que fazer com muito mais tranquilidade do que, teoricamente, uma entrada de jogador. Quando você tem, isso para quem conhece vestiário, quem é da bola, todos vocês aí são conhecedores disso, mas aí eu estou falando também, comunicando para a grande torcida do Flamengo. Quando é vazado a entrada de um jogador, a possível vinda do Oscar ou não, a possível vinda do Vidal ou não, quando é vazado, quando não acontece a contratação, a gente fica chateado, porque está sempre buscando bons jogadores, é uma frustração para a torcida, mas tem um impacto mínimo. Já quando é ao contrário, quando você teoricamente precisa ou quer tirar algum jogador, se é vazado e se você não consegue tirar o jogador, quando você não tira o jogador, você tem um impacto interno muito maior. Então a gente procura, às vezes, a gente procura ter um cuidado, não que na hora da contratação você não tenha que ter, mas você, na saída de jogador, você tem que ter um cuidado ainda muito maior em respeito ao jogador, em respeito ao ser humano e em respeito também, não em respeito aí, mas numa situação em que, se o jogador não sair, você vai ter um jogador insatisfeito e talvez uma situação desagradável aqui que não é o ambiente que nenhum clube quer, né? O jogador saber ali, vindo trabalhar, que o dirigente quis tirar o jogador. Então, isso aí, muitas vezes a gente tem um posicionamento que a torcida às vezes não entende, mas a gente tem que se posicionar dessa maneira para não ter um impacto interno que não seja o que a gente entende que é o melhor. Braz, depois da apresentação do Vidal, quando foi perguntado sobre o Oscar, você disse que fez uma consulta e que o valor te assustou muito e que você entendeu que não era a realidade. O discurso de hoje já traz algo para muito mais próximo. Não tem nada negociado com o clube, pelo que você está dizendo, mas traz é possível, né? O que você falou também da vontade do jogador? O que mudou de lá para cá para ele se tornar algo mais palpável para o Flamengo, na visão de vocês, se tem a ver com essa vontade dele e tal? E um outro ponto, eu queria só insistir na questão do Pulgar. O Gil perguntou para você sobre Ministério Público e tal. Até como posição social, acho que é bem importante e interessante o Flamengo falar para a torcida qual foi esse caminho. O que o Flamengo fez? Foi procurar o Ministério Público? Não, numa ideia de... Ele perguntou, procurou o Ministério Público? E aí você respondeu, a gente fez todo o possível. Só para esclarecer, se todo possível é isso, procurou o Ministério Público, acionou o Departamento Jurídico, enfim. A gente fez tudo possível dentro da lei para saber o que poderia saber sobre esse fato. Tudo possível dentro da lei para saber desse fato. Em relação... Desculpa, qual é a outra pergunta? Sobre o Oscar. Essa pergunta é boa até para mim esclarecer. Quando eu fui arguído aqui sobre o Oscar, foi em cima, parece que de um Twitter de um italiano, não me recordo, de um jornalista, que até parece que é um grande jornalista, eu não conheço, mas que a gente estaria, ele foi bem explícito, né, que a gente já estaria em negociação com o time chinês. E eu deixei claro que a gente nunca falou com o time chinês. Esse é o primeiro fato. Até hoje, a gente nunca falou com o time chinês. O segundo ponto
também, que é bom para eu fazer o esclarecimento aqui, é que quando a gente teve o conhecimento que o jogador não iria completar essa temporada na China, eu simplesmente fui perguntar sobre, para quem é de direito, sobre as condições contratuais dele na China. Quando eu soube dos valores, eu falei, é impossível você entrar nessa negociação neste primeiro momento, nesta situação que está. Que sequer tinha, ainda era muito no começo, sequer tinha, eu tinha a certeza, até porque eram coisas que a gente lia na imprensa, e que se ele de fato iria ficar até o final do ano aqui, sem retornar para a China. Um pouco mais à frente, quando a gente foi entendendo que, de fato, ele não iria voltar, o Flamengo se colocou à disposição, abrindo aqui a estrutura do clube aqui para ele manter a forma dele. Até eu gosto de ratificar isso. Você vê um atleta de alto rendimento, com 30 anos, que não está suspenso por doping ou suspenso por qualquer motivo, e que também não tem nenhuma lesão. Eu acho que é muito ruim esse atleta ter 3, 4, 5 meses, um atleta de alto rendimento, não estando fazendo as suas atividades que ele sempre fez. Então, o Flamengo, no primeiro momento, se colocou à disposição. E, claro, é um jogador que, se de fato ele quer ficar no Brasil, se ele tem a intenção de morar no Rio de Janeiro, se ele poderia ou gostaria de morar no Rio de Janeiro, se tivesse de uma maneira adequada, para que que a gente tivesse uma adequação na parte de orçamento em relação também aos outros salários que a gente paga dentro do grupo, se tivesse tudo ajustado e ajeitado, eu acho que não teria. Eu acho que é obrigação minha, do Bruno, de todos nós que estamos aqui, de pelo menos saber qual é de fato a intenção, ou qual é de fato a realidade salarial, se ele é possível ou não estar aqui. Foi isso que aconteceu. Então, esse tempo aí, que parece que o tempo passa rápido, essa entrevista que você acabou de falar, parece que foi há quase um mês atrás, ou 3 semanas, ou um mês atrás. Então, assim, foram se concretizando situações em que, no começo, eu também não imaginava que iriam. Eu achava que ele poderia ficar um mês aqui, 2 meses, depois retornasse. Eu achava que também poderia não ser o que estaria saindo na imprensa. Então, quando eu falei que o Flamengo que não procedia, era em relação a isso. Não procedia que o Flamengo e o Xangai estavam conversando. A gente nunca fez isso, a gente internamente nem tinha autorização para essa negociação, nunca teve isso dentro do nosso planejamento. Agora, vai se passando o tempo, o jogador está no Brasil, a gente vai encurtando as relações, eu de fato falo com o jogador, até isso aí não é com o Oscar, eu falo com todos os jogadores, eu tenho por hábito fazer isso aí. Não foi diferente, e é indiferente do tamanho do jogador. Com qualquer um que esteja aqui para ser contratado, a gente sempre mantém essa relação interpessoal. Então, foi isso que aconteceu. Em nenhum momento a gente tirou aqui a imprensa brasileira da sua rota aqui, apenas respondi o que eram os fatos no momento.